Você já parou para pensar em como é feita a gelatina que chega na sua mesa? Por trás de um simples pacotinho colorido existe um processo industrial complexo, que começa com a extração do colágeno e termina num doce que a gente conhece desde a infância. Hoje, a gente vai entrar numa fábrica de gelatina para ver passo a passo como tudo acontece. Dentro da fábrica, o cheiro doce e o vapor quente dominam o ambiente. Grandes tanques de aço trabalham em silêncio, misturando ingredientes que, aos poucos, vão se transformar naquela textura firme e translúcida que a gente vê no prato. Tudo começa com o colágeno, uma proteína natural que vem de partes do boi e do porco, como ossos e cartilagens. Esse material é tratado e purificado até virar um pó fino, que será a base da gelatina. Nos tanques, o colágeno é dissolvido em água quente, um processo que precisa de temperatura e tempo exatos. O calor quebra as moléculas e transforma o pó em uma solução líquida, quase transparente. É nesse ponto que entram os outros ingredientes: açúcar, corantes e aromatizantes, todos medidos com precisão para garantir o mesmo sabor em cada lote. O resultado é uma mistura colorida, homogênea e ainda quente, pronta para seguir para a próxima etapa. Além de vir de partes do animal que normalmente não consumimos, a gelatina passa por um verdadeiro banho de químicos para se tornar segura e estável. Entre filtragens, aquecimento intenso e adição de conservantes, corantes e aromatizantes, cada lote recebe uma série de produtos que garantem cor, sabor e textura. Embora esses procedimentos tornem o produto consumível, é interessante lembrar que se trata de uma transformação intensa. Ingredientes que seriam rejeitados pelo corpo humano são convertidos em algo que parece simples e inofensivo, mas que carrega rastros de processos químicos. O efeito disso é que, por mais colorida e divertida que a gelatina pareça, ela não é exatamente natural. Consumida em excesso, a combinação de corantes, aromatizantes e conservantes pode trazer impactos à saúde, mesmo que sutis, e é por isso que muitos nutricionistas recomendam moderação. Essa pequena dose de química, que torna a gelatina firme e atraente, é o preço da conveniência industrial. Um lembrete silencioso de que por trás de uma sobremesa aparentemente inocente, existe muito mais do que o nosso paladar consegue perceber. Outro ponto pouco comentado é a quantidade de água e energia envolvida em cada lote de gelatina. Grandes tanques precisam manter temperaturas específicas durante horas, e a água usada passa por múltiplos ciclos de aquecimento e filtragem. Esse consumo intenso de recursos mostra como algo tão pequeno e comum exige toda uma infraestrutura industrial complexa. Além disso, a gelatina industrial muitas vezes recebe agentes de consistência e estabilizantes, produtos que ajudam a manter a textura firme mesmo quando o pacote fica armazenado por semanas. Embora aprovados para consumo, eles são substâncias que o corpo humano não processa da mesma forma que os alimentos naturais, o que reforça a ideia de que a gelatina é uma sobremesa altamente transformada. Outra curiosidade, o processo de secagem e moagem, que transforma as folhas ou blocos de gelatina em pó, envolve ar aquecido e circulação constante. Esse procedimento garante uniformidade, mas também faz com que cada pacote seja, de certa forma, um produto totalmente industrializado, sem nenhum vestígio do alimento original, além do colágeno. Depois de passar por aquecimento e filtragem, a gelatina segue para a etapa de mistura com outros ingredientes que dão sabor, cor e textura. Aqui entram os corantes artificiais, aromatizantes e adoçantes, além de estabilizantes que ajudam a gelatina a permanecer firme e brilhante por semanas nas prateleiras. Cada aditivo é cuidadosamente dosado para atingir o resultado desejado. Mas é justamente essa combinação de químicos que torna o produto ultraprocessado. Estudos recentes indicam que o consumo frequente de produtos ultraprocessados, como a gelatina industrial, pode estar associado a diversos problemas de saúde. Corantes artificiais, por exemplo, já foram estudados por sua relação com hiperatividade em crianças, enquanto certos aromatizantes e conservantes em excesso podem contribuir para alterações no metabolismo e inflamação crônica.
O excesso de açúcares e adoçantes artificiais também aumenta o risco de diabetes, obesidade e doenças cardíacas ao longo do tempo. Mesmo que a gelatina seja consumida ocasionalmente, é interessante perceber que cada pacotinho é fruto de horas de processamento químico. A adição de estabilizantes, antiumectantes e conservantes transforma ingredientes naturais em uma sobremesa visualmente perfeita, mas que contém substâncias que o corpo humano não reconhece como alimento real. Em doses moderadas, o efeito imediato é mínimo, mas o consumo contínuo de produtos industrializados desse tipo pode acumular impactos, desde problemas digestivos até riscos maiores, como alterações celulares que favorecem o surgimento de certos tipos de câncer. Além disso, a fabricação em larga escala exige automação total. Máquinas controlam a temperatura, medem com precisão cada ingrediente e garantem que a mistura mantenha uniformidade em todos os lotes. Cada passo, por mais técnico que pareça, acrescenta químicos necessários para a estabilidade, a conservação e a padronização do produto. O que chega à nossa mesa é, portanto, uma combinação de ciência, engenharia e química. Algo que se parece com comida, mas que carrega traços do processo industrial intenso e dos ingredientes artificiais que a tornam ultraprocessada. Mesmo na aparência colorida e divertida, é essa industrialização intensa que levanta a reflexão. Por trás da sobremesa que consumimos com tanta naturalidade, existe uma cadeia de processos químicos e ingredientes que o corpo humano não reconhece totalmente. Cada mordida é o resultado de horas de engenharia, manipulação e aditivos. Lembrando que, por trás do sabor doce, há riscos silenciosos que se acumulam com o tempo. Por trás de cada pacotinho colorido há uma complexa combinação de ingredientes que poucos realmente conhecem. Colágeno extraído de ossos e peles, misturado a açúcares, aromatizantes e corantes artificiais, transforma-se na sobremesa doce e brilhante que vemos nas prateleiras. Essas cores chamativas e sabores intensos não surgem naturalmente. Cada tom foi criado em laboratórios e cada aroma é resultado de processos químicos cuidadosamente controlados. Corantes como tartrazina, amarelo crepúsculo e alura red podem provocar reações alérgicas, hiperatividade e, segundo alguns estudos, até efeitos carcinogênicos em longo prazo. Os adoçantes artificiais, presentes para reduzir calorias e intensificar a doçura, também carregam riscos quando consumidos de forma contínua, afetando o metabolismo e cognição. Já os conservantes e estabilizantes garantem textura e durabilidade, mas estudos mostram que podem causar inflamações e desequilíbrios intestinais. No fim, o que chega à mesa parece simples e inofensivo, mas cada cor, cada aroma e cada textura é resultado de uma engenharia química intensa. Uma sobremesa aparentemente alegre esconde uma realidade silenciosa que se acumula no corpo com o tempo, revelando a verdadeira face dos ultraprocessados. Por trás de cada pacotinho de gelatina, existe uma cadeia industrial complexa, invisível ao consumidor comum. O que chega à mesa como um doce colorido e divertido começa com colágeno extraído de ossos, peles e cartilagens de animais. Partes que, em outro contexto, seriam descartadas. Mas aqui, cada pedaço bruto passa por aquecimento intenso, filtragens, purificação e transformação química até se tornar uma substância transparente e uniforme. A essa base se somam açúcares, aromatizantes e corantes artificiais, que conferem sabor, aroma e cores vibrantes. Vermelhos, amarelos e azuis chamam a atenção das crianças, mas são cores que o corpo humano não reconhece como naturais. Cada tonalidade, cada aroma é calibrado em laboratório, resultado de processos químicos e engenharia precisa. E embora o produto pareça inocente, essa mistura intensamente industrial carrega consigo compostos que podem afetar o metabolismo, a digestão e até a cognição ao longo do tempo.
Enquanto a gelatina se molda e esfria em bandejas gigantes, estabilizantes e conservantes entram em ação, garantindo textura firme e durabilidade. Tudo é controlado: temperatura, pressão, umidade, tempo de resfriamento. Cada lote precisa sair idêntico ao anterior, uma uniformidade que só a indústria consegue produzir. Mas essa perfeição vem acompanhada de química, substâncias que o corpo humano não consome naturalmente e que, consumidas repetidamente, podem gerar efeitos silenciosos acumulativos. Mesmo após ser moldada e resfriada, a gelatina passa por secagem, moagem e embalagem. Ela será transportada em caminhões refrigerados, armazenada em centros de distribuição e manipulada diversas vezes antes de chegar ao consumidor. Cada etapa exige química e controle. Cada manipulação mantém a cor, o sabor e a textura, mas também reforça o caráter industrial e artificial do produto. O efeito psicológico dessa produção é outra camada de engenharia. Cores brilhantes e embalagens chamativas criam associações de diversão e prazer, especialmente em crianças que não têm consciência do que realmente estão consumindo. Cada mordida é, na prática, uma experiência química em miniatura, resultado de horas de processamento, testes e aditivos que transformaram algo bruto e natural em uma sobremesa uniformemente doce, colorida e aparentemente inofensiva. No fim, o que parece simples e divertido é uma demonstração de engenharia industrial e química aplicada à alimentação. É um alerta silencioso. Cada pacotinho de gelatina carrega a história de transformação intensa, produtos químicos e ultraprocessamento. Uma sobremesa aparentemente inocente, mas que nos faz refletir sobre o que realmente estamos oferecendo às crianças e sobre os impactos cumulativos de consumirmos alimentos ultraprocessados de forma contínua. E assim, por trás de algo tão simples e colorido como a gelatina, há uma história de química, indústria e escolhas silenciosas. Fica o alerta: nem tudo que parece inofensivo é realmente tão inocente quanto parece. Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe com amigos, familiares, colegas de universidade e até professores. Comente suas impressões, dê o like e ajude a espalhar essa informação. Quanto mais pessoas estiverem conscientes sobre o que estão consumindo, melhor para todos.